pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da separação de funções, das funções típicas e atípicas de cada ente, né? Então vamos lá. A separação de funções, pessoal, também chamada por separação de poderes, né? Ela foi criada, né, em que pese aí algumas discussões aí, ela foi criada, na verdade, por Aristóteles, tá? Aristóteles é que criou a concepção de separação de poderes. O que o Montesquieu fez foi, na realidade, aperfeiçoar essa separação de funções, essa separação de poderes, né? De forma que a separação de poderes, ela reflete, na verdade, uma possibilidade de fiscalização entre os poderes. Demonstra a possibilidade de que haja uma fiscalização mútua entre cada um dos poderes. E quais seriam esses poderes? Ora, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Todos eles pertencentes à figura do Estado, propriamente, tá? Para Montesquieu, todo aquele que detém um poder único, né, indivisível, ele acaba não encontrando na lei limites. E se ele não encontra limites, ele tende a abusar desse poder. Por isso que Montesquieu, aperfeiçoando a teoria já desenvolvida por Aristóteles, pregava uma divisão de funções, né, entre os poderes, tá? Isso daí tudo também como forma de limitar o poder do monarca, né, do absolutista, evitando governos déspotas capazes de gerar prejuízos imensuráveis, né, à população, né? Então, pensando nesse sentido, cabe a nós dizermos assim, qual é a função propriamente da separação de poderes? Com qual finalidade em especial ela surge? Ela surge nesse contexto que eu já dizia para vocês, de limitação do poder do monarca, né? Ela limita o poder com a finalidade de se evitar abusos, pois todo aquele que detém muito poder, ele acaba dele abusando se ele não tem limitação para isso, tá? Então essa é a função precípua, tá? A segunda função, a segunda finalidade da separação de poderes, pessoal, ela vem a ser a necessidade de especialização das autoridades estatais, tá? Para um melhor desempenho, para uma maior legitimidade, né, do poder do Estado, né? Pois você acaba tendo um serviço de melhor qualidade, pois você tem uma aperfeiçoação, um aperfeiçoamento, né? Há um aperfeiçoamento dos setores, né? Eu tenho ali o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então eu tenho um aperfeiçoamento das figuras, porque eu limito a atividade de cada um. Então ele tem condições de se dedicar exclusivamente àquela função que lhe foi posta, aquela função que lhe foi indicada, né? Quando você tem uma expertise, né, você tem ali uma capacidade institucional própria para tratar de cada assunto, você tem condições de prestar um serviço de maior qualidade. Então, a segunda finalidade da separação de poderes é isso, né? Essa prestação de um serviço de melhor qualidade, uma especialização, uma expertise, né? E a primeira característica, a primeira finalidade, limitação de poderes, né? Para que você encontre dentro da lei um limite para sua ação. Uma lição muito importante quando nós, né, nos valemos da expressão separação de poderes, né, cunhada, né, por Aristóteles e Montesquieu, é termos em mente que o poder, na verdade, ele é uno, indivisível, tá? O que ocorre na realidade é uma separação de funções dentro de um poder uno e indivisível. Uma separação de funções dentro de um poder que é único, tá? Essas funções, elas visam a quê? A atender às finalidades do Estado, a atender aos fins que ele se propõe, tá? Então, ela visa a propiciar uma melhor atividade legislativa do Executivo e do Poder Judiciário. Ou seja, função legislativa, função executiva e função judiciária. Cada
cada um desses órgãos, né, ou como nós comumente observamos, cada um desses poderes, eles possuem funções típicas e atípicas, tá? Quando nós falamos do poder legislativo, por exemplo, nós pensamos ali quais seriam as funções típicas do poder legislativo. O que caberia ao poder legislativo fazer dentro daquilo que ele é inerente, nato? Ora, o poder legislativo teria funções de legislar, funções de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e também patrimonial do poder executivo. Mas e quais seriam as funções de natureza atípica? Aquelas que ele também realiza, mas que não são inatas àquele poder, né? Não lhe são específicas propriamente. Então, nós temos ali dentro das funções atípicas uma função de natureza executiva, que dispõe sobre o que? A organização do Estado, né? Dentro do legislativo, a criação de cargos, né? Concessão de férias, licenças a servidores, a própria administração propriamente da casa. Além disso, o poder legislativo também tem uma função de cunho, né, jurisdicional, função essa atípica. Por quê? Que função seria essa de cunho, né, jurisdicional? Ora, o Senado ele julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, aqueles lá do artigo 52, inciso 1. Então aqui nós temos uma função jurisdicional de julgamento. Essa função ela é, portanto, atípica, tá? E o poder executivo, né? Quais seriam as funções típicas do poder executivo? Funções típicas do poder executivo são aquelas relacionadas à prática de atos de chefia do Estado, propriamente. Chefia de governo, atos de administração. Essas são as funções inatas, típicas do poder executivo. Ou seja, da função executiva, do órgão executivo. Funções atípicas dentro do poder executivo também existem. Quais seriam essas funções atípicas dentro do poder executivo? Ora, essas funções atípicas são aquelas de natureza legislativa, por exemplo, na qual o presidente da República ele adota uma medida provisória com força de lei, por exemplo, aquela lá do artigo 62. Aqui nós estamos falando de uma natureza legislativa da função do poder executivo, da função executiva propriamente. Mas também é possível nós falarmos numa função atípica de natureza jurisdicional também. O que seria essa? Ora, o executivo ele julga, né, atos dentro da administração, apreciando defesas e recursos administrativos. Aqui nós temos uma função que é atípica, que vai além da prática de atos de chefia de Estado, né, chefia de governo e de atos da administração propriamente. Quando nós chegamos lá no órgão judiciário, poder judiciário ou na função judiciária, nós também temos funções típicas e atípicas, pessoal. Nas funções típicas, nós temos que a função típica do poder judiciário, ela é o quê? Ora, é julgar, né, o direito propriamente, é a função jurisdicional propriamente, dentro do caso concreto. Ora, dirimindo conflitos que lhes são apresentados, tentando resolver as demandas que são lhe apresentadas jurisdicionalmente falando, aplicando a legislação, né? Esta é a função típica, precípua do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário também possui outras funções essas que são de cunho atípico, né? Então, funções atípicas seriam aquelas de natureza legislativa e executiva dentro do Judiciário, né? Função de natureza legislativa seria elaborar o regimento interno dos seus tribunais, por exemplo, né? Isso está lá no artigo 96, inciso 1, a linha A da Constituição. Ou então funções de natureza executiva, como administrar, conceder licenças e férias aos magistrados e serventuários da Justiça. Isso está lá no artigo 96, inciso 1, a linha F. Vocês conseguem perceber que os três poderes, as três funções, realizam não só a sua função típica, mas as funções que também são dos outros órgãos, né? Ou seja, o Poder Judiciário realiza funções de natureza legislativa e executiva dentro daquilo que lhe compete no seu órgão de atuação. Da mesma forma que o Poder Executivo realiza a função legislativa e também jurisdicional, o Legislativo realiza a função de natureza executiva e também
jurisdicional, tudo isso dentro do seu órgão de atuação, tá? Toda vez que não se tratar da sua função precípua, né, para qual aquele órgão foi criado, propriamente nós vamos estar falando de uma função que é de natureza atípica, né? De forma de esclarecimento, eu gostaria que vocês destacassem aí no material de vocês, né, uma espécie de conceito, vamos assim colocar, de cada uma dessas funções, né? Dentro do órgão legislativo, né, a função legislativa, na sua atividade típica, ela consiste na edição de regras, né, gerais, abstratas, impessoais e inovadoras da ordem jurídica, né, aquilo que nós chamamos de leis propriamente, né. O José Afonso da Silva fala que a função executiva, né, ou o poder executivo, ele tem dentro da sua função típica a capacidade de resolver os problemas concretos e individualizados de acordo com a lei, tá? Ele não se limita à simples execução da lei, só que às vezes ele acaba comportando prerrogativas, né? É isso que o José Afonso da Silva quer dizer. E acaba entrando todos os atos e fatos jurídicos que não têm um caráter geral e impessoal. Por isso que se diz que a função executiva ela se distingue em uma função de governo com atribuições políticas, né, colegislativas e de decisão, e em uma função administrativa, né, com outras 3 missões ou tarefas básicas que seriam intervenção, fomento e serviço público. Então, para José Afonso da Silva, a função executiva ela se dividiria em função de governo e função administrativa, tá? Função de governo com atribuições de cunho político, né, colegislativas e de decisão, e uma função administrativa com capacidade de intervenção, de fomento e serviços públicos também, tá? E a função jurisdicional, dentro da sua função típica, né, ela teria por objeto aplicar o direito aos casos concretos, a fim de coibir e dirimir conflitos de interesse, né? Dentro deste, né, emaranhado a respeito de poderes e funções, eu gostaria de asseverar para vocês, né, como a gente já disse há pouco, que o poder ele é uno, ele é indivisível, é indelegável, né? Então a gente sabe que o poder, ele na verdade não é tripartite, né? Então o poder ele emana do povo, por isso que ele é único, né? Então, de forma adequada, a doutrina sustenta que nós deveríamos se utilizar da função, da expressão funções e dos órgãos que exercem essas funções, tá? Então, na verdade, nós teríamos um poder único, né, que se vale de vários órgãos, né, o órgão judiciário, executivo e legislativo, para exercerem inúmeras funções, tá? Isso é a expressão que vem sendo mais aceita modernamente. Fala-se em tripartição de funções, né, divisão de funções, mas como eu disse para vocês, é uma discussão da doutrina de que, na verdade, essas funções seriam ali instrumentalizadas por meio dos órgãos, né, que seriam os órgãos executivos, legislativos e judiciário, tá? A função, então, ela acaba se refletindo como um modo particular do Estado manifestar a sua vontade, enquanto os órgãos são os instrumentos pelos quais o Estado se vale para exercitar as suas vontades, ou seja, as suas funções, né, descritas ali na Constituição e com base no poder único que o embasa, né, ou seja, né, a vontade popular, o poder que emana do povo, né. Outro fator, pessoal, que eu gostaria de destacar com vocês é que há, dentro da Constituição, a adoção da expressão poderes, né? Artigo 44 fala de poder legislativo, que é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O artigo 76 fala do poder executivo, exercido pelo Presidente da República e auxiliado pelos ministros de Estado, né? O poder judiciário, né, que é composto pelo Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, TRF, TRE,
Mas aí, onde que nós conseguiríamos vislumbrar os órgãos? Ora, dentro do poder legislativo, né, eu tenho uma função legislativa que é exercida pelo órgão, qual seria o órgão? O Congresso Nacional, né? A função executiva é exercida pelo órgão Presidente da República, a função judiciária ela é exercida pelo órgão, né, Supremo Tribunal Federal, né, TRE, TRF e assim por diante, tá bem? Bem, eu gostaria, né, aqui de destacar com vocês que os poderes, eles gozam de autonomia e independência entre si, então eu tenho aí dentro dessa autonomia e independência a vinculação aí da indelegabilidade de atribuições. Veja só, há uma discussão de que não seria possível se delegar, né, delegar atribuições, tá? Essa questão da indelegabilidade, ela sofreu algumas discussões, algumas evoluções no meio da doutrina e da jurisprudência, né? Então, alguns autores destacam que essa indelegabilidade ela se atrelaria às funções típicas do Estado, né? Típicas daquele órgão que não poderiam ser delegadas, né? Então, a indelegabilidade, né, ela seria com relação às funções típicas, tá? Em que pese não haja uma previsão expressa dentro da Constituição Federal a este respeito, tá? Isso se diz porque se não tivesse essa lá indelegabilidade, né, nós não teríamos razão para existir a própria separação de poderes, tá? Separação de funções propriamente, tá bom? Eu acho que sobre separação de poderes, separação de funções, fins, né, e órgãos do Estado, era isso que eu tinha para discutir com vocês nessa aula e a gente vai iniciar na próxima aula falando a respeito aí do poder executivo, tá bem? Eu espero vocês na nossa próxima aula a respeito do tema. Abraços!